Boa tarde, amigos. Eu recebo um amigo muito querido e ex-colega, né? Porque ele foi jornalista e agora virou escritor, é imortal da Academia Pernambucana de Letras. Cícero Belmar, fale da sua carreira no jornalismo. João, eu comecei no jornalismo trabalhando nos jornais locais, né? Comecei fazendo jornalismo policial e aí, a partir do jornalismo policial, eu me interessei por escrever histórias mais, digamos assim, com textos mais literários. E como eu vinha de uma família que lia bastante, isso me inspirou a querer escrever não mais só para jornal, como também para a literatura. Mas aí eu trabalhei como repórter, a coisa que eu sou mesmo é repórter. Você é um grande repórter, eu tenho muito respeito por isso. E eu sou repórter E vai morrer repórter. repórter. Quem é repórter morre repórter. Você é um repórter, por natureza. Que é aquela pessoa que trabalha a informação precisa, correta, isenta e necessária. E aí é uma paixão que a gente tem. Então eu trabalhei como repórter, depois eu fui chefe de reportagem de jornal, trabalhei no jornalismo de política, trabalhei também em televisão e finalmente participei de campanhas políticas, também trabalhando com políticos e também em assessoria de imprensa. Então, nesse período aí, eu fui desenvolvendo o amor pela literatura, né? Eu fui desenvolvendo essa necessidade de querer escrever além da realidade. Agora, voltando a esse lado jornalístico, foi melhor fazer polícia ou política? Foi mais fácil fazer política, porque da política a gente, com as informações e com as entrevistas que a gente tem, a gente consegue fazer matérias. O jornalismo político é baseado metade em informação e metade em conhecimento histórico, né? E a gente consegue fazer uma matéria. Mas o jornalismo de polícia é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas informações. A gente tenha saber quem é a pessoa que a gente está retratando. E foi no jornalismo de polícia que eu ganhei alguns prêmios de direitos humanos, que comecei a fazer também um trabalho com meninos de rua, comecei a fazer um trabalho com pessoas que eram excluídas da sociedade, e tudo isso foi entrando dentro de um jornalismo que trabalhou os direitos humanos. E aí, como repórter, eu pude desenvolver esse gosto por essas pessoas, por esse trabalho, e foi onde eu comecei a trabalhar algumas personagens. Então, para mim, foi melhor trabalhar como... Mas quando você cobriu, Cícero, casos policiais fantásticos, chegou a receber alguma ameaça? Eu tinha cuidados, né? Mas eu tinha muito medo exatamente dessa questão. Porém, é um jornalismo muito pesado, onde a gente assiste casos... A gente cobre, não assiste, mas cobre casos de sequestro, casos de assalto, cobre questões de violência doméstica, que era muito grande e continuava sendo, de estupro. Então, isso termina criando na gente uma espécie de hiperrealidade que a gente sofre muito com isso. Então, assim, digamos, eu não sofri necessariamente a ameaça, mas a gente sofre com aquela situação que está passando. Olha, o seu tempo de repórter, né? Eu vivi o seu tempo e vivo hoje. Hoje a gente sofre muito com a tal da fake news, né? Fake news é uma coisa triste, até porque todo mundo virou jornalista, né? O cara bota um blog, virou jornalista. Mas fake news é uma praga para o jornalismo, né? Pois é um negócio que, principalmente você, que é uma das pessoas que trabalha com a informação necessária, essa informação real, verdadeira, eu também, que a gente vem disso, a gente sabe o quanto ela é nociva, não só para alterar as informações em si, como também ela modifica completamente o mercado, porque ela vem de umas pessoas que não têm o compromisso com a ética, não têm o compromisso com o outro lado, ela apenas diz, a fake news apenas diz, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, não é verdade o que está sendo dito ali. A pessoa apenas ouviu e quer reproduzir daquela forma que acha que é, sem passar por um filtro da apuração, sem passar por um filtro da verdade, quando nós, jornalistas, nós temos o cuidado de checar antes de publicar. Você sabe disso, né, principalmente nessa sua coluna, que é mantida há dezenas de anos, exatamente por conta disso, porque você é uma pessoa que tem muito cuidado com as informações.
Quem não conhece Lolita não conhece o Recife. Lolita foi um personagem fantástico, era o cara pequenininho, mas que enfrentava a Rádio Patrulha. Naquele tempo, a Rádio Patrulha era... onde chegava a Rádio Patrulha, acabava com tudo. Você está escrevendo a história de Lolita, né? Já estou na fase final do livro, o livro está praticamente pronto, transformei em romance. Inicialmente, veja como nasceu Lolita, engraçado. Eu comecei a fazer uma matéria a respeito de uma das personagens que modificou, que era do submundo do Recife. E aí ele era a cara do Recife, digamos assim. Porque ele era uma pessoa pobre, negra, brigava e vivia ali na zona da prostituição, lá no Recife Antigo, na época na época áurea, né, do Recife Antigo. E ele era uma pessoa era muito temida. Lolita era muito temido. Depois que ele caiu na marginalidade, e ele sumiu. Ninguém sabe o que fim levou Lolita. E aí eu achei curioso, quando eu comecei a levantar informações sobre ele, eu vi que já não havia todas as informações necessárias. Se não for feito um trabalho de resgate, de rememorar aquelas pessoas, aquelas informações desaparecem. E aí eu tive que, quando eu fui escrever o romance sobre Lolita, eu tive que fazer não mais uma biografia, mas uma falsa biografia baseada em fatos reais. Né? Porque aí eu começo a completar, porque ficava ilhas de informação e eu tinha que fazer umas informações para tornar aquilo realidade. Porque quando a pessoa está lendo o romance, quando está lendo a literatura, a pessoa precisa acreditar naquilo que está lendo. Né? Então, assim, Lolita é muita coisa realidade, mas eu tive que fazer esses links para ter condições de contar a história. Olha, eu vou até antecipar, você não sabe, mas Kleber Mendonça, o nosso grande cineasta, eu falei do livro Lolita, disse, quem sabe vai virar um filme. Olha que coisa, não é? Ela é verdade. Não é? Mas Lolita, ele tem uma Ele era vida corajoso, ele brigava, enfrentava a Rádio Patrulha, né? E ele, às vezes, as pessoas dizem que ele sempre batia em soldado, mas ele tanto batia como ele apanhava. E aí, foi uma das questões, como é que ele tinha aprendido a jogar capoeira? Que ele usava dos golpes de capoeira na luta corporal, né? Ele era muito cheio de artimanha, sabia jogar bem. E aí, como é que Lolita fazia aquilo? Então, como é que ele aprendeu a capoeira? Porque aí eu tive que uma pessoa parecida com ele era a tal de Madame Satã, no Rio de Janeiro, que virou filme. Virou filme. E Madame Satã era pernambucana. Ah, era? Né? Quando ela foi para o Rio de Janeiro, é que ela se transforma em Madame Satã. Mas a Lolita, ele se vestia como homem, né? Mas ele não gostava de se ver nem como homem, nem como mulher. Ele queria ser gay. Né? E ele queria dizer que ele batia em homem. E Lolita era essa figura muito você forte, detectou um caso amoroso de Lolita? Ou não? Não. Mas aí no romance eu tenho que inventar para poder dar realidade a essa personagem. Mas ele era assumidamente gay. Mas o jornalismo policial usou muito a figura dele, né? Usou, e aí no jornalismo tem muitas matérias que falavam a respeito dele e sempre usava ele para vender jornais, né? Ele apelando para o sensacionalismo, os jornais apelavam dessa forma. Inclusive, uma matéria assinada por um tal de Cícero Belmar, assinava também essas matérias, né? Você assinou matéria sobre... Eu trabalhei no Diário da Noite, mas não cheguei a fazer matéria com ele, não. Mas eu sempre tive curiosidade de conhecê-lo, não cheguei a conhecê-lo, mas eu via por foto e de história. Mas é realmente uma figura que eu acho que tem tudo a ver com essa situação do Recife, que é ao mesmo tempo uma cidade maravilhosa e cheia de histórias, né? E quando é que sai o livro? O livro está pronto. Estou agora tentando ver uma editora para a gente conseguir publicar. Feliz na Academia Pernambucana de Letras? Muito feliz. Mauro Mota me disse que não queria ser imortal, não, queria ser imorrível. Você só é imortal, não é imorrível, não. Não. Eu gosto muito de estar na Academia Pernambucana de Letras, porque lá é um espaço de convivência, é um espaço onde eu conheci muitas pessoas interessantes, você aprende com elas, você convive com elas e você também compartilha de momentos muito interessantes de conhecimento.
através da Academia Pernambucana de Letras, a gente amplia o nosso repertório e eu acho que, para mim, é uma honra estar ali. Você ainda lê muito, Cícero? Leio. Antes eu acho que eu lia muito mais, mas eu estou sempre lendo um livro. Tanto que para fazer os atuais livros de biografia, João, eu tenho que ler bastante. E para fazer essas pesquisas, a gente tem que gostar de leitura. Ou você gosta de leitura, de ler, e também não só de ler, como também de você ter uma interpretação crítica do que você está lendo. Então, assim, eu gosto de ler sempre. Eu acho que é um problema dessa juventude e até dos novos jornalistas é não ler. Exatamente. O celular, é tão curioso isso, o celular aumentou a quantidade de gente lendo, porque as pessoas estão sempre lendo alguma coisa, mas essa leitura não é uma leitura de qualidade. Ela não forma um leitor crítico, ela não forma um leitor que venha a gostar de ler livros. Porque assim, o que faz com que mude, o que faz com que você tenha esse gosto pela leitura é justamente o livro. E a atual geração está muito interessada nas linguagens de vídeo, nas linguagens, na imagem. É muito mais do que na linguagem palavra. abreviada. Abreviada. Também, né? Quer dizer, às vezes as pessoas não sabem escrever, porque se vicia naquela linguagem abreviada e quando vai escrever normalmente não consegue. É preocupante, né? Porque a gente para onde é que vai a língua? Onde é que vai a linguagem, a palavra? A palavra é muito importante, porque ela é quem nos conduz, inclusive na vida profissional. Então, se você tem o domínio da palavra, no seu... Seja você qual a profissão que for, médico, engenheiro, advogado ou jornalista, qualquer que seja, você tem que ter o domínio da palavra para que ela lhe conduza. A palavra tem uma força, ela tem uma energia natural dela. Então, assim, essas pessoas não estão mais sabendo jogar com as palavras. Essa nova geração é mais da imagem, é mais dessa linguagem instantânea. Depois do intervalo, Ciro Belmar vai falar de um livro que ele está lançando sobre uma das maiores figuras da vida política brasileira. Eu volto já já. Ciro Belmar, quinta-feira na Academia Pernambucana de Letras você vai lançar esse livro, Tales Ramalho, Política, Diálogo e Moderação. Aliás, é um álbum, né? Não sei quantas páginas. O que é que lhe aproximou a Tales Ramalho? Eu já tinha escrito alguns livros de biografia, né? Tinha feito um trabalho sobre a biografia do fundador do IMIP, depois também de outras pessoas. E aí o jornalista Ítalo Rocha, que é meu amigo e quem sabia desse meu trabalho, ele cuidou de me aproximar de Ana Clara, que foi a filha única de Tales Ramalho, né? E aí Ana me convidou para escrever esse livro, que é um trabalho de memória política da história de Tales Ramalho, né? E aí eu conhecia pouco, João, sobre Tales Ramalho. Eu sabia que ele tinha sido um grande político brasileiro, pernambucano, porque ele se dizia pernambucano, embora ele tivesse nascido no Rio Grande do Norte, na Paraíba, e foi morar no Rio Grande do Norte. Ele se reconhecia como um político pernambucano. Ele era apaixonado por Pernambuco e Recife. E aí, através de Ana, a gente foi se aprofundando nas conversas para fazer a biografia. E aí, daqui a pouco, Ana me mostrou toda uma documentação que ele tinha guardado, que Tales tinha guardado. Tales tinha em mente de ele escrever uma biografia dele, uma biografia política, mas ele não teve tempo de fazer. E aí Ana me apresenta o material que ele tinha guardado. Tales sempre dizia, vou escrever para os outros políticos e para jornalistas da época. Vou escrever um livro sobre a história política em que ele estava nos mandatos, né? Aí ele não escreveu, mas aí Ana me mostrou esse material. E aí a gente que tinha inicialmente a ideia de fazer uma biografia, mudou a ideia para fazer um resgate, para rememorar o trabalho político dele. Então, esse livro é um trabalho, é a memória política de Tales Ramalho, que foi um dos políticos brasileiros mais importantes no processo de redemocratização
Olha, eu conheci Thales Ramalho, inclusive, ele me ofereceu, me lembro bem, umas 2 ou 3 vezes almoço no Leite. Ele era uma figura inteiramente interessante, né? Ele era um político, mas gostava de brincar, ele era uma pessoa alegre. Ele era um intelectual. Mesmo na hora que ele foi obrigado a usar a cadeira de roda. Sim. O que foi esse problema com a cadeira de roda dele? Ele, inicialmente, ele tinha tido um problema, um AVC em 72, mas aí ele se tratou e ficou bom. Em 76, ele sofreu um acidente de carro numa estrada que estava vindo para o Recife de Goiânia, teve uma batida de carro. Então aí ele teve que fazer tratamento nos Estados Unidos e a partir de então ele começou a usar cadeira de rodas e ficou deficiente usando cadeira de roda por muitos anos. E nunca eu tive contato com ele cadeira de roda, ele não reclamava. Não, mas ele tinha muita consciência da situação física dele e a atuação política dele, além da política, da preocupação dele com a questão da censura, da anistia política, da redemocratização, ele começou a atuar em favor do deficiente físico. Ele começou a agir e criar políticas públicas em defesa do deficiente físico. Foi o primeiro político brasileiro que trabalhou nesse sentido, inclusive ele criou a emenda número 12 para a Constituição. Isso em 76, eu acho, 78, ele cria essa emenda que garante educação, saúde, transporte, muitos direitos que o deficiente até então não tinha. O deficiente não tinha nem acesso, acessibilidade não tinha. E ele foi o primeiro a trabalhar. Como foi a carreira política dele? Thales, ele começou como estudante, né, estudante da Faculdade de Direito, ele já começou a atuar, João, dentro da UNE. E ele foi representante, ele foi delegado de Pernambuco na UNE, nos congressos. Então, a partir daí... Quando a UNE era forte. Era forte, a UNE era a UNE. Então, ali ele já se manifestou um político. Depois, ele, formado, ele trabalhou na campanha política de Cordeiro de Farias para o governo de Pernambuco. General Cordeiro de Farias. General Cordeiro de Farias. Gaúcho. Exatamente. E aí ele trabalhou pela campanha de Cordeiro de Farias e foi que ganhou, né, mas ele não trabalhou no governo. Porém, quando teve a campanha para a reeleição, Cordeiro de Farias perdeu para Cid Sampaio e aí Cordeiro sai do governo e deixou durante um período o vice, que era Otávio Correa. E nesse momento, Thales foi secretário de governo de Otávio Correa. Depois, em 62, Thales se candidatou a deputado estadual. Não foi eleito, mas ficou na primeira suplência. E exerce, de vez em quando, como deputado estadual até 65. Mas aí, em 66, ele se elege deputado federal pela primeira vez. E ele foi reeleito 5 vezes. Né? E ele, quando estava em 66, ele já ajuda a fundar o MDB, né? Porque na época só existia a Arena e o MDB, né? Como você sabe, e aí ele ajuda a fundar e a fortalecer o MDB, juntamente com Ulisses Guimarães, com Tancredo Neves. Ele foi secretário-geral do MDB, ele foi quem deu as bases para o MDB se tornar o MDB. Porque o MDB de Pernambuco tem maiores figuras, ele e Java Vasconcelos. E Java Vasconcelos. E aí, quando ele está no MDB, ele se mostra e se revela uma pessoa moderada, uma pessoa que era... Ele tinha o MDB era a oposição violenta, né? Violenta. E ele era moderado. Era uma grande frente, né? Uma grande frente onde tinha os autênticos que queriam fazer uma política mais, digamos assim, mais radical, e ele via que aquele momento da política, nós estamos falando da ditadura militar, ele via que era necessário haver diálogo e não radicalismo. Então ele tinha acesso ao governo e tinha acesso também à ala mais da esquerda. Então ele fazia esse diálogo no momento que era necessário. Então eu acho que a grande arte de Thales Ramalho era ser essa pessoa do diálogo, da moderação, essa pessoa que, para mim, é um divisor de água. Ele foi um divisor de água na política nacional porque ele permitiu que muita coisa andasse, como a lei da anistia, como o fim da censura. Então ele batalhou muito por essas coisas. Agora, além desse lado do historiador, o livro
tem uma apresentação gráfica belíssima, né? Muito ilustrado, muitas fotos, né? Sim, o livro, olha, eu até precisaria falar sobre essa questão. O projeto gráfico é de um designer chamado Luiz Arraes, que é da Companhia Editora de Pernambuco, e eu trabalhei o tempo inteiro com a orientação do jornalista Ítalo Rocha, né, que foi justamente que me apresentou. Você só botou gente forte junto de você, não E foi? Ana Clara, que a gente, sem essa disposição dela me atender quase que diariamente, durante 16 meses, que foi o tempo que durou o trabalho, então sempre teve uma abertura muito grande, sempre teve e aí a revisão dos dois, de Ana Clara e de Ítalo, que foi fundamental, revisão histórica, não a revisão de conteúdo, não a de português que foi feita por outra pessoa. Mas os dois foram fundamentais. Então a gente tinha reuniões que duravam a manhã inteira, lendo o livro, com cuidado e relendo o livro. Foi um trabalho muito cuidadoso e minucioso para contar a história minuciosa, a trajetória política de Tales. Olha, e quinta-feira aqui na academia, mas evidentemente que Tales Amaro era uma figura nacional, vai ter outros lançamentos, inclusive eu acho em Brasília, né? Acredito que sim, até porque assim, Tales, depois que ele foi deputado federal, ele foi também ministro do Tribunal de Contas e depois, quando se aposentou do TCU, ele foi assessor especial da Presidência da República no governo de Sarney. Que ele, entre as negociações, o que é que ele fazia? Esse assessor permitia um acesso entre o governo e o Congresso, negociava as questões mais delicadas. Uma dessas questões foi o tamanho do mandato de Sarney, que umas pessoas queriam que fosse 6 anos, outras pessoas queriam que fosse 4 anos, e eles conseguem negociar para ficar em 5 anos, para haver a primeira eleição para presidente da República. Né? Olha, Tales tinha uma característica, ele é uma figura elegante, ele Demais. sempre se vestia muito bem, não é? Ternos bem cortados. Tanto quanto irônico, né? Um homem com muita informação, né? Uma pessoa que ele dizia frases curiosas, inteligentes, engraçadas, né? Ele dizia coisas que eram muito interessantes. Ele dizia, por exemplo, dizem que eu sou moderado, mas nem sempre sou tão moderado. No entanto, eu conheço muito autêntico que não são tão autênticos assim. Quer dizer, era uma frase que ele estava se referindo a pessoas que são autênticos do MDB e que ele tinha esse senso crítico. Mas é essa coisa que eu disse, nessas conversas que eu tive com ele não atacava ninguém. Ele sempre me dizia que tinha adversário político, mas não tinha inimigos. Era uma das características dele, essa moderação, né? Um homem do diálogo, né? Um homem que ele fazia do diálogo uma arte. Um grande orador. Grande orador. E é mais assim, eu acho que além, tinha uns discursos dele que são belíssimos, né? Mas ele primava principalmente pela conversa de pé de ouvido com os outros, porque ele articulava as estratégias. E ele tinha também outra característica, João, que era o apartamento dele em Brasília era usado como, depois das sessões na Câmara, lá no Congresso Nacional, ele tinha reuniões que iam lá na casa dele, no apartamento dele, onde reunia grandes figuras, como Renata Azeredo, reunia Tancredo Neves, reunia muitos políticos pernambucanos, né? E assim, as pessoas não sabem, mas foi Tales que é um dos articuladores da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República, né? Porque ele era muito amigo de Tancredo, ele era muito amigo de Ulisses Guimarães, né? Só que Tales sempre teve esse objetivo de ser um parlamentar. Ele era um deputado. Agora, ele me contou algumas histórias engraçadas sobre Tancredo, né? Os dois eram muito amigos, né? Inclusive, eu quero lhe dizer que uma das pesquisas para fazer esse livro foram 90 mil documentos que a gente manuseou. Deu trabalho, não foi? Foi um trabalho. 90 mil documentos. E daí, da leitura a gente redigiu esse texto. E, João, uma dos recortes de jornal que eu tive acesso foi de uma matéria de página inteira sua sobre o casamento de Ana Clara, que é a partir desse casamento que o livro começa. Porque quando houve o casamento dela, a nova república inteira veio para o Recife. Foi o último aparecimento social de Tancredo Neves. E foi no dia 1º de março de 85, ele volta para Brasília, e no dia 13, alguma coisa assim, ele
14, ele teve o problema gástrico, né, que já tinha outros momentos, e aí foi quando ele se internou, e o fim da história todo mundo sabe. Outro fato histórico, né? Outro O fato último evento que ele apareceu, né? Exatamente. E foi e você deu uma página inteira. O casamento abalou a cidade. Abalou a cidade. Né? E aí, uma das minhas pesquisas, um dos materiais que eu peguei foi assim uma página inteira assinada por você. Você diz detalhe, quem é que estava, como é quem foi, quais foram as músicas que foram cantadas. É uma aula de jornalismo aquilo. Para quem vai pegar para contar a história, é preciso ter essas informações. E aí, assim, foi muito importante no primeiro capítulo. E no meio também. E para terminar, como foi a morte dele? Foi tranquila? Foi tranquila, já aqui no Recife, ele já morava aqui no Recife, porque depois que ele foi assessor especial da Presidência da República, ele volta a morar no Recife e já estava com a família. E ele morre, digamos assim... Quantos anos? Com 81 anos. Né, que ele nasceu em 7 de julho de 1923 e morreu em 2004. E esse livro aí era para comemorar o centenário dele, e Ana Clara resolve lançar o livro exatamente para comemorar o centenário dele. Né? É uma leitura imperdível para jornalistas e para políticos, para aprender o que é a boa política. Olha, você trabalhou muito fazendo pesquisa. Sim. E às vezes não tem tempo de comer. Aí você leva a comidinha de casa, nessa coisa que Nelson Bezerra da Marcha Boi. E uma bolachinha e um biscoito para alegrar a sua vida. Então, quinta-feira, na Academia Pernambucana de Letras, o lançamento desse livro maravilhoso sobre essa figura histórica da política brasileira, Tales Ramalho. Política, Diálogo e Moderação.